Vídeo agora extremamente sério e eu acredito que nós conseguimos acertar em cheio no nervo ciático dessa ditadura que se instaurou aqui no Brasil. Como vocês sabem, a gente fez uma viagem, uma comitiva de deputados federais e senadores, a gente foi para os Estados Unidos para falar lá na OEA e fazer uma denúncia sobre o que estava acontecendo no Brasil, em Washington. Nós conversamos também com alguns deputados republicanos, deputados federais americanos. Dentre eles, nós falamos com Chris Smith sobre o que está acontecendo, né? O desrespeito aos direitos humanos, as ilegalidades, o desrespeito à Constituição, abuso de autoridade. E que o Brasil estava perdendo a liberdade de expressão, estava tendo perseguição política. Ele ficou interessado nesse assunto e marcou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos dentro do Congresso americano. Eu recebi um convite para ir lá como testemunha para falar o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, nós preparamos um documento gigantesco mostrando todos os crimes cometidos aqui dentro do Brasil, todas as ilegalidades, perseguição política, o autoritarismo que a gente está enfrentando aqui, na maior parte por alguns membros do STF, no caso Alexandre de Moraes. Estava tudo pronto, audiência confirmada, havíamos recebido o convite, dezenas de deputados haviam confirmado a presença nessa comitiva, seria um evento gigantesco na esfera internacional para mostrar o que está acontecendo no Brasil, dentro da Comissão de Direitos Humanos no Congresso americano, no qual o deputado Chris Smith é o presidente. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu, para você entender como que nós acertamos em cheio nessa galera. Algo que nunca tinha acontecido antes. Vamos lá. A comissão ela é composta, a mesa diretora, do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, assim como as comissões no parlamento brasileiro. O vice-presidente da comissão, de qualquer comissão nos Estados Unidos, ele tem uma prerrogativa, que é o de vetar ou impossibilitar, anular uma audiência, que seria a nossa. E o vice-presidente desta comissão, um democrata, um deputado conhecido, o nome dele é McGovern, que é o apoiador de Cuba, financiado por George Soros, um esquerdista radical, vetou a nossa audiência. Mas aí vem um detalhe, algo que nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. E nenhum vice-presidente, nenhuma audiência jamais vetou, e nenhuma comissão jamais vetou uma audiência, porque isso causaria uma ruptura dentro do Congresso. Porque se o vice-presidente veta uma audiência, outros vice-presidentes podem começar a fazer isso com o colega do vice-presidente que vetou a primeira audiência. Ou seja, vira um caos o Congresso. E o que aconteceu? O presidente da Comissão dos Direitos Humanos travou a comissão. Não vai ter mais audiências enquanto ele não liberar a nossa. Então ela está adiada. Por quê? Por que ela não está totalmente cancelada? Porque o presidente travou. Não vai ter mais audiências na Comissão de Direitos Humanos até que o vice-presidente libere a nossa audiência. O que a gente ficou sabendo? Uma alta autoridade, uma grande figura, uma autoridade gigantesca aqui do Brasil, entrou em contato com o Partido dos Democratas, que é o PT americano, e pediu para eles, implorou para eles que eles vetassem a nossa audiência. Onde falaria eu, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, Monark foi convidado também. Ou seja, nós iríamos ali, de uma vez por todas, expor a ditadura no Brasil. Bom, a comitiva já estava organizada, a maioria dos deputados já haviam comprado a passagem, nós já organizamos o hotel, o transporte. Nós vamos mesmo assim, e o deputado Chris Smith conseguiu algo melhor ainda. Nós vamos fazer uma coletiva de imprensa para a imprensa americana dentro do Congresso sobre o que está acontecendo no Brasil. Então nós vamos ter pela primeira vez deputados parlamentares brasileiros falando para a imprensa americana, e não a imprensa de direita não, é a imprensa em geral, sobre o que está acontecendo no Brasil. O mundo vai saber de uma vez por todas a ditadura que está sendo instaurada aqui no nosso país, e a imprensa brasileira não vai conseguir passar pano para isso. Eles vão saber. Eu preparei um documento gigantesco, assinado por mais de 46 no total, né, deputados, mostrando passo a passo, item a item, o que está acontecendo no nosso país. Nós vivemos em uma ditadura. Vou mostrar para eles que teve uma pesquisa no Brasil onde metade da população já reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Vou mostrar para eles uma pesquisa mostrando que os próprios deputados e senadores já reconhecem que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E a imprensa mundial vai divulgar isso. O mundo vai saber. Agora o que chamou a atenção é o esforço descomunal que a esquerda brasileira teve que travar para impedir que nós fôssemos ouvidos na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Isso nunca foi feito antes. E se eles se deram ao trabalho, se exporam dessa maneira, é porque eles sabem que o que nós temos para falar lá
vai derrubar a casinha deles. Vai mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui. E a única coisa que eu acho que nós podemos fazer agora, porque dentro do Brasil não há mais nada a ser feito, todas as instituições foram sequestradas, e aqui não foram sequestradas, estão intimidadas. A única coisa que nos resta fazer agora é mostrar para o mundo o que está acontecendo dentro do nosso país. E nós vamos fazer isso. Nós teremos agendas com senadores, com deputados federais, com think tanks, com a imprensa americana. Nós vamos mostrar a ditadura que se instaurou no Brasil. Porque lá fora, o Brasil talvez vai precisar sofrer algumas sanções e os ministros e quem desrespeita a nossa Constituição vai precisar ser humilhado internacionalmente para a gente poder voltar a viver em uma verdadeira democracia e não uma democracia relativa como existe na Venezuela. Eu não consigo entender essa insanidade da esquerda, mas se a pessoa apoia essa ideologia, se ela adota essa ideologia, o que a gente espera seja realmente o duplo pensar, né, do George Orwell. Quer dizer, então, que uma pessoa pode se identificar como homem ou mulher, ou seja, talvez a característica mais essencial que dita todo o comportamento, a visão de mundo que o indivíduo possa ter. Não importa o seu DNA, não importa se ela tem ovário, se ela tem próstata, não importa. Mas se ela se identificar como homem, se identificar como mulher, então ele é mulher, e se você não aceitar isso, você é um transfóbico, é criminoso, tem que ir para a cadeia. Mesmo caso, uma mulher que se identificar como homem não for tratada dessa forma imediatamente pela sociedade, então é uma sociedade transfóbica e todos devem ser presos. Porém, uma pessoa que se identifica com uma cor da pele um pouquinho diferente, aí tem que ter uma espécie de uma junta de grupo que vai analisar para ver se essa pessoa está dizendo a verdade ou não. Quer dizer que a pigmentação da pele tem mais importância do que o DNA da pessoa, do que os seus órgãos internos. Se eu me identificar como uma pessoa branca ou se eu me identificar como indígena, então tem que ter uma junta de analistas especialistas para determinar se a minha identidade ela é realmente fiel à minha visão de mundo ou não, mas se eu me identificar como uma mulher, ninguém pode questionar. Porque se você questionar, então você é transfóbico. É um nível de insanidade que quando a gente para e deixa e pensa nisso por um instante, é difícil até mesmo acreditar que existam pessoas que adotam essa visão de mundo, né? E eu lembro do nazismo, na época dos nazistas, onde eles tinham ferramentas para medir a distância entre os olhos e o comprimento do nariz, para identificar se uma pessoa era judeu ou não. A gente está chegando nesse nível de insanidade. Mas é a insanidade do amor, é o tal da democracia relativa. E outra, para concluir, cotas raciais única e exclusivamente prejudicaram o ensino no mundo inteiro. E já houve vários estudos sobre isso, não é à toa que a Suprema Corte Americana proibiu cotas raciais por perceberem que elas prejudicam as instituições de ensino. Agora, cotas sociais são outra coisa completamente diferentes, né? Não importa se a pessoa é negra, branca, ruiva, oriental, se ela vem de uma condição social desfavorável, onde ela não tem acesso a um ensino de qualidade, então tudo bem, uma cota ou separar vagas para que essa pessoa possa concorrer de igual para igual com pessoas que vieram do ensino particular e com capacidade de pagar uma educação diferenciada. Agora, cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota, somente prejudicam o ensino. Tá? Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente. Porque cotas raciais. O que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses, que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça. É algo que é difícil de entender.